O que a gente vai fazer agora é sair de uma dimensão, né? Com uma dimensão, a gente usa só o eixo X ou Y, né? Ou seja, é um movimento que só pode ocorrer ou numa linha reta horizontal ou numa linha reta vertical. Foi o que a gente viu até agora, né? Agora a gente vai passar para a análise do movimento em duas ações. Então agora o objeto não vai mais se deslocar só ao longo de uma linha horizontal ou vertical. A gente vai poder estudar movimentos como esse daqui, ó. Eu tenho eixo X, que simboliza aí uma linha ao longo da Terra, por exemplo, e o eixo Y, que vai para o espaço, né? A gente vai poder analisar movimentos como esse daqui, de uma Professor, bola. Oi, sua voz está sim, cortando, professor. É só para mim ou tem mais alguém que está escutando a voz do professor cortando? Para mim também. Para mim também. tá cortando ainda? Muito. Melhorou? Não? Parece que sim. Tá. Se começar a pipocar, avisem. Mas eu não tô com aviso de internet lenta, não. Tem que tá. Bom, se pipocar, avisem, eu troco o computador. Tá. Então, olha só, a gente vai passar a analisar um movimento em duas dimensões. Por exemplo, o movimento de uma, né? Você chuta uma bola, ela sobe e se desloca para cá. Como é que ela faz? Ela atinge uma altura máxima, depois começa a cair e volta para o solo. Ou quando você lança um objeto, né, o menininho lança uma pedra, né, joga a pedra, o que é que ela faz? Ela faz isso, né? Então aqui nesse caso ela não saiu do zero, ela sobe, atinge uma altura máxima e cai. Esse tipo de movimento, tudo bem com o áudio aí, pessoal? Tá Melhorou? dando uma repicada só, professor, mas eu tô achando que é a minha internet. Repicada bem de leve, mas tá dando. Mas não é a sua, não. A minha também tá dando uma repicada aqui. É, a minha também tá, mas só que tá melhor do que antes. Tá. Olha só, esse tipo de movimento é um movimento bem comum no dia a dia, né? Bola, objeto lançado, enfim, tudo isso faz parte aí do cotidiano de vocês. Falar um pouquinho só de história, né? Esse tipo de estudo, ele é hoje referido como movimento de projéteis. Por que movimento de projéteis? Na verdade, o nome mais antigo ainda disso aqui, que vocês podem encontrar em alguns livros mais antigos, é balística. Tá? Por quê? Porque isso daqui é exatamente o movimento de uma bala de canhão. E este tipo, né, de estudo mecânico, ele era uma coisa importantíssima no passado e quem desenvolveu isso ganhou até algumas pequenas fortunas com isso. Por quê? Vamos pensar não num instrumento como nós temos hoje, um revólver, ou vamos pensar naquele canhão antigo, né? O que que ele era? Ele era um tubo, né? Ele era oco aqui dentro, ele era mais espesso no fundo, tá? Onde o sujeito enchia isso aqui de pólvora, né? Socava a pólvora aqui no fundo, deixava uma bola, né? Jogava uma bola de metal ou de pedra aqui dentro. Vocês sabiam que existia bala de pedra?
e detonava isso aqui. Botava fogo, né, com um pavio, detonava isso aqui e ele lançava essa bala. Tá. E aí qual era o objetivo disso? O objetivo disso, né, da balística, era você tinha controle sobre duas coisas aqui nesse lançamento: o ângulo de inclinação do canhão e a quantidade de pólvora que tem aqui dentro, relação dela com a bala. Ou seja, essa estrutura foi desenvolvida para, conhecendo o ângulo de inclinação e a velocidade de lançamento, o objeto atingir um determinado alvo, né? Na verdade, eles trabalhavam com passar de uma certa altura, que era a altura máxima, tá? E tocar o solo em um ponto que a gente chama de R, que é o ponto de alcance, tá? Tudo bem? Melhorou o áudio, continua pipocando muito. Pra mim tá repicando um Continuou pouco ainda. pipocando. Tá, eu vou mudar o computador então, só um minutinho. E vocês vão observar que muita da terminologia usada nessa parte aí de movimento de projéteis, ela é aquilo o que a gente espera de um estudo bélico mesmo, né? Atingir o alvo, passar por um bloqueio, etc, etc. Tudo isso são coisas que vêm da origem histórica aí desse estudo. Um dos maiores estudiosos do passado desse assunto foi o Galileu Galilei, motivo pelo qual Galileu ganhou bastante dinheiro como engenheiro bélico, assim como o próprio Leonardo da Vinci, né? Trabalhou muito com engenharia bélica, né? Eu fiz uma pergunta para vocês que ninguém respondeu. Vocês sabiam que existia bala de canhão de pedra? Novidade. Sabia não, professor. Ela tinha... Professor, Sim? o senhor tá gravando, hein? Não, ainda não. Eu estou conectando aqui, já vou gravar. Vou retomar a gravação. Ah, tá. Tinha parado porque trocou o computador, né? Não, ele continua gravando. Tá gravando, sim. Mesmo tendo trocado de um computador para o outro, ele não parou, não. Ok. A bala de metal do canhão antigo, ela tinha um objetivo muito diferente do que se faz hoje com o projétil, tá? O canhão antigo, hoje você tem um alvo, né? Na engenharia bélica, você tem um alvo e você quer lançar alguma coisa que acerte esse alvo, né? A bala antiga, a de metal, ela não tinha nenhuma eficácia quase nisso. O estrago que ela faria seria muito pequeno, localizado, uma esfera, mais ou menos o tamanho de uma bola de basquete. Ela destruiria onde ela acertasse, e só, mais nada. Então, por que era tão temido isso aqui? Porque ela era usada em terreno duro, tá? E o objetivo é que ela batesse e fosse rolando, tá? Ela fosse quicando e rolando e destruindo muitas coisas ao redor. Por isso ela era usada em terreno plano ou quando o canhão estava no alto, porque daí ele conseguia um efeito mais devastador ainda, né? Em terreno com não declive, mas aclive, era muito complicado usar uma arma desse tipo. E em terra fofa ou areia, o efeito era mínimo, tá? A bala de pedra, que era usada em canhões de porte menor, ela tinha como objetivo, né? Quando a pedra era detonada aqui no interior do canhão, ela
virava um monte de estilhaço de pedra, tá? Que jogava pedacinhos de pedra fragmentado, pontiagudos, para tudo quanto era lado, né? Então ela era usada para coisas que estivessem mais perto e que não tinha esse efeito de girar. Por exemplo, os castelos antigos, eles, né, tinham as torres de proteção lá em cima e tal, e eles tinham umas frestinhas aqui embaixo, umas frestas bem pequenininhas por onde não poderia passar alguém. Eles usavam canhões desse tipo porque se alguém tentasse chegar perto daqui, né, ele era atingido, ele era alvejado por esses fragmentos de pedra, né? Devia ser uma coisa bem desagradável, né? Então, depois desse início mórbido de uma aula, nada agradável, né? Ficar falando sobre balas e etc. Vamos lá para os slides. Ó. Então, cinemática bidimensional, movimento de projéteis. Alguém tem perguntas sobre essa introdução? Gostaria de fazer um comentário? Tá aí o link. Pessoal, esse bloco agora, esse tópico agora que a gente vai ver, ele encerra a cinemática da partícula, tá? Então, assim que a gente finalizar isso, a gente faz a nossa P1, para não vincular aí a P1 com dinâmica também. Então, a gente está finalizando aí o primeiro dos 4 grandes blocos da disciplina, tá? Então, o movimento de projéteis, como eu já disse, é o movimento de um objeto. A gente vai continuar desprezando as forças de atrito, né? Só que agora o objeto pode se deslocar em 2 dimensões, ele pode subir e descer, ou ir para frente e para trás. Como a gente vai desprezar o atrito? No eixo horizontal, é como se estivesse ocorrendo um movimento de retilíneo com velocidade constante, um MRU. E no eixo vertical, é um movimento de queda livre. A esfera... O objeto sobe e desce, tá? Sob a ação simplesmente da gravidade. Então, o movimento é uma composição de 2 movimentos, tá? Vocês vão entender daqui a pouco que não tem alteração de velocidade no eixo x, porque não tem nenhuma força atuando no eixo x, se eu desprezo o atrito. E no eixo y tem uma única força atuando, que é a gravidade, que ela puxa o objeto sempre para o centro da Terra. Nesse caso, está sempre puxando aí o objeto para baixo, tá? Se a gente olhar ponto a ponto, o que acontece numa trajetória desse tipo é o seguinte: o objeto é lançado, né? Ele tem uma velocidade, né, que forma uma inclinação com o eixo horizontal. Em geral, a gente dá a inclinação em relação ao eixo horizontal. O que significa que essa velocidade aqui ela tem 2 componentes. Uma vertical e a outra horizontal, né? O que vai acontecer com cada uma dessas componentes? Na parte ascendente do movimento, a velocidade componente horizontal, ela não se altera. Já a componente vertical, ela vai reduzindo, porque tem uma aceleração, né, apontando para baixo, até zerar. E depois, na parte descendente do movimento, a gente continua tendo a componente x inalterada, mas a componente y ela vai aumentando até chegar no valor máximo aqui embaixo, tá? Então, aqui a gente tem o objeto saindo e voltando para o solo. Tecnicamente, isso é chamado terra-terra, terminologia de balística típica, né? Você tem terra-terra, terra-ar. Faltou algum? Ar-terra, né? Terra-terra, míssil, né? Terra-ar, míssil antiaéreo. E ar-terra, míssil lançado por avião, helicóptero, enfim, alguma coisa voando, tá? Como é que a gente vai tratar matematicamente isso? Uma mistura das 2 coisas que a gente fez antes, tá? A diferença é que
Agora, na componente no eixo x, né, a gente não tem a velocidade, mas sim a componente x da velocidade. Do mesmo jeito que no eixo y, a gente não fala mais da velocidade, mas sim da componente vertical da velocidade. Componente vertical da velocidade inicial, coordenada vertical em qualquer ponto I inicial, e a gente continua tendo aceleração gravitacional, caracterizando aí o movimento de queda livre no eixo Y. Tá? Vamos ver um exemplo disso. Olha só. O projétil agora, um projétil, né, ele vai ser lançado com uma velocidade inicial de módulo 30 metros por segundo, formando um ângulo de 30 graus com a superfície horizontal. Solicito aqui que seja calculada a altura máxima em relação ao solo atingida pelo objeto, o alcance e o tempo de voo do projétil. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá para a lousa. Tá? Primeira coisa, a gente precisa entender aí esse movimento. Então, ó, se o objeto é lançado com uma velocidade de 30 metros por segundo de módulo, e ela forma 30 graus com a horizontal, é porque está aqui a Terra e o objeto foi lançado assim, tá? Com uma velocidade inicial, que é um vetor, não precisam ficar estressados com o vetor, tá? Que forma, então, um ângulo de 30 graus com a horizontal. Isso significa que essa velocidade tem uma componente horizontal, que a gente vai chamar de V0x, e que ela não vai se alterar ao longo de todo o movimento, e aquela que vai se alterar ao longo do movimento, que é a componente V0y. Tá? Como é que a gente calcula o quanto dessa velocidade é horizontal e o quanto que é vertical? Vamos usar aqui, ó, um triângulo retângulo, retângulo aqui. Aqui, na hipotenusa, a gente tem a velocidade, tá? Aqui, a gente tem a componente horizontal da velocidade inicial, e aqui a gente tem a componente vertical da velocidade inicial. O ângulo de 30 graus, né? Aí lá na trigonometria, a gente sabe triângulo retângulo, seno do ângulo de 30 graus é igual a cateto oposto ao ângulo, V0y, dividido sobre a hipotenusa, V0. Cosseno desse ângulo de 30 graus. Cateto adjacente a ele, V0x, dividido pela hipotenusa, V0. Então, a componente vertical dessa velocidade, V0y, é igual ao V0 seno do ângulo de 30 graus. Já a componente horizontal ela é igual ao V0 vezes o cosseno do ângulo de 30 graus. Tá? Sendo 30 graus, seja pela calculadora, seja pela tabela ou pela memória, é igual a 0,5, é igual a 1/2. O cosseno, raiz de 3 sobre 2. Então, nesse exercício aqui, quem é a componente y da velocidade inicial? 30, que é a velocidade inicial total, vezes o seno de 30, que é 1/2, ou seja, 15 metros por segundo, é a velocidade com que esse objeto foi lançado para cima. E para frente? 30,
raiz de 3 sobre 2, ou ainda 15 vezes a raiz de 3. A gente pode deixar assim, 15 raiz de 3, ou pode fazer o cálculo também, como preferirem, de quanto vale 15 vezes a raiz de 3, que dá aproximadamente 26 metros por segundo, ou seja, 25,98 aproximadamente, 26 metros por segundo, tá? Então, agora, com isso, a gente pode, né, montar as 3 mais 1, 4 equações que nos permitem calcular o que foi solicitado para esse movimento. Então, vamos lá. O que diz a primeira equação, a do eixo x? É uma equação do movimento retilíneo uniforme. X é igual a x0 mais v0x vezes o tempo. Para este movimento, o que nós temos, então? x0 é 0, porque o objeto foi lançado a partir da origem do sistema. Então, x0 é 0. V0x está aqui, 26 ou 15 raiz de 3, como preferirem. Eu vou deixar o 26, tá? 26 vezes o tempo. Então, a primeira equação. Posição em função do tempo é igual à posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, velocidade inicial componente y, claro, né? Menos 1/2 da aceleração gravitacional, tempo ao quadrado. Vamos ver, então, para este movimento, como é que isso fica. Y vai ser igual a y0 é 0, o movimento parte da origem, tá? Velocidade, componente y é 15, a inicial, então 15t, menos, a gente vai continuar usando g igual a 10, então 10 sobre 2, 5t ao quadrado. Velocidade y para qualquer tempo é a velocidade y inicial menos gravidade vezes tempo. Então, Vy de t vai ser igual a 15 menos gravidade vezes o tempo. E a equação de Torricelli, que agora ela é referente só às componentes verticais da velocidade, Vy ao quadrado é igual a 15 ao quadrado menos 2 vezes 10 y menos 0. Posso deixar só o y, tá? Não preciso ficar carregando esse y menos 0 aqui, porque é desnecessário. A gente viu que a posição inicial do objeto é y. Tá? Então, agora, ao invés de 3 equações, nós temos as 3 equações do eixo y mais uma. Tá? E com isso a gente pode responder as perguntas que foram feitas. A primeira delas, a altura máxima. A segunda delas, o alcance. E a terceira, o tempo de voo. Tá? O que são esses 3 elementos? Né? O objeto vai ser lançado aqui, vai subir e depois cair. A altura máxima, então, é o ponto onde ele atinge o topo da trajetória. Alcance é a distância horizontal entre o ponto de lançamento e onde ele caiu. O de voo, o tempo que ele demorou para fazer tudo isso. Tá? Tudo bem até aí, gente? Aparentemente sim, professor. Tá indo.
Então, a letra A, Acompanhando. altura máxima. O objeto atinge essa altura máxima quando a velocidade dele vertical chega a zero, quando ele para de subir, né? Ele vai sendo puxado para baixo pela Terra e vai subindo. Quando ele parar de subir, a altura máxima. Por quê? Que ele parou de subir, a velocidade zerou, tá? E aí, a gente tem agora, né, 4 equações, e uma delas é a que me responde mais diretamente essa pergunta. Como a relação é entre velocidade e posição, na letra A ele não tocou na questão do tempo, é óbvio que a última equação é a mais fácil, né? Já que eu posso calcular a velocidade para qualquer posição, eu posso calcular a posição para a velocidade zero, invertendo aí, né? Então, usando a equação de Torricelli, o que a gente tem? Quando a velocidade for zero, componente vertical da velocidade for zero, esse objeto que foi lançado para cima com 15 metros por segundo e é puxado para baixo pela Terra, terá atingido sua altura máxima. Logo, 20h é igual a 15 ao quadrado, então h vai ser igual a 225 dividido por 20, ou seja, a altura máxima vai ser de 11,25 metros. Professor, o que o senhor fez com o Y0? Só para eu me O situar. Y0 é zero, né? O objeto é lançado da origem. A coordenada de partida dele é 0, 0. Ah, beleza. Tá? Então, primeira questão resolvida. A gente já tem aí qual é a altura máxima alcançada pelo objeto em relação ao solo. Aí ele pergunta, o alcance e o tempo de voo. Eu vou calcular primeiro o tempo de voo. Eu vou para a letra C. Vocês já vão ver porque é muito mais fácil fazer assim, tá? Como é que eu faço para calcular o tempo de voo? Tempo de voo, qual é a característica dele, né? A coordenada y do tempo de voo é igual a zero. É o ponto em que o objeto retornou ao solo. Então, se eu olhar para a segunda equação, eu vejo o seguinte, ó. Isso aqui vai ser zero e esse t, o tempo de voo. Eu consigo resolver por aqui. Então, ó, quando a posição do objeto for zero, novamente, o cronômetro vai estar sinalizando o tal tempo de voo. Então, 15 menos 5 né? 5 tempo de voo ao quadrado é igual a 15 vezes o tempo de voo. Como o tempo de voo zero não nos interessa, eu posso simplificar isso aqui. Tempo de voo, então, é igual a 15 dividido por 5, tempo de voo de 3 segundos. Está lá a letra C. Ou seja, o objeto demorou 3 segundos para sair do solo, atingir 11,25 metros de altura e depois cair a uma distância em relação ao ponto de lançamento, que é igual ao que a gente vai calcular agora. Tá? Reparem só, o alcance, reach, né, o R é usado aí por conta do código em inglês, ele é a posição do objeto no tempo de voo, ou seja, a posição x do objeto quando ele toca o solo. Se a gente olha lá para cima, essa primeira equação me dá isso direto se eu tenho tempo de voo. Então, quem é o R? Ele é o 26 vezes o tempo de voo, que é de 3 segundos. Então, nós temos aqui 78 metros de distância em relação ao solo, tá? Então, se a gente volta lá para a nossa figurinha inicial, o que nós vimos é que o objeto ele sai daqui, atinge uma altura de
11,25 metros, ele vai subindo até chegar em 11,25 metros, e depois cai até chegar no solo 78 metros à frente de onde ele foi lançado, e tudo isso ocorre em apenas 3 segundos de movimento, tá? Moleza, gente? Não. Moleza, é fácil. Vamos ver um mais legal agora. Outro exemplo, ó. O objeto agora não vai ser lançado do solo, ele vai ser lançado de 20 metros de altura. Tá? E vai ser lançado com uma velocidade de 30 metros por segundo, mas agora que forma um ângulo de 0 graus com a horizontal. O objeto é lançado, cai até atingir o solo, e ele solicita o alcance e o tempo de voo. Diferença. Aqui o objeto saiu do solo, atingiu uma altura máxima e voltou para o solo. Agora o objeto vai sair de cima e vai cair no solo, porque ele é lançado com uma velocidade reta aqui, né, formando 0 graus. Então esse segundo exercício, ele é um pouquinho diferente. Vocês vão ver que na realidade ele acaba tendo uma solução mais curta, porque o objeto já saiu de uma altura máxima e ele só vai cair viajando aí em direção ao... Eita, tô ruim de fazer reta hoje, hein? Faltando uma régua aqui, ó. O objeto vai ser lançado assim, tá? Isso que quer dizer uma velocidade que forma 0 graus com a horizontal e ele sai de uma altura de 20 metros em relação ao solo. O que ele vai fazer? Ele vai se deslocar para frente e vai descer até chegar aqui embaixo. Pergunta é, que distância é essa? E em quanto tempo ele fez isso? Faz sentido perguntar a altura máxima? Não. Só se ele tivesse lançado para cima, né? Se ele tivesse lançado assim, aí ele iria subir e depois cair até chegar no solo. Passaria mais tempo caindo, né? Como é que fica o tratamento matemático disso? Né? Reparem que agora, se a gente deixa, né, a origem do nosso sistema de coordenada aqui, o referencial inercial a partir daquele charmoso observador, a posição inicial x do objeto é 0, mas a posição inicial y não é 0, ela é de 20 metros. Tá? Como é que vão ficar as equações? Vamos trabalhar com as equações. Ó. X de t igual a x0 mais v0x vezes o tempo. E a velocidade, hein? V0, 30 metros por segundo aqui. Tem componente y nessa velocidade inicial? Não tem, né? Ele só tem componente horizontal. Então, ó, a velocidade inicial dele é 30 metros por segundo na horizontal e 0 metros por segundo na vertical. Então, x igual a x0 mais v0x, fica simplesmente x de t igual a 30t. Equação para a coordenada y. Y igual a y0 mais v0yt menos 1 meio de gravidade tempo ao quadrado. Coordenada y, então, é igual a 20, y0, 0 para a velocidade inicial, então menos 10 sobre 2, 5, t ao quadrado. Vy, para qualquer t, é igual a v0y menos gravidade vezes o tempo. Vy, então, é igual a 0 menos 10t. V0y é 0. E Torricelli
VY ao quadrado igual a V0Y ao quadrado menos 2 vezes y menos y0. Vai ficar assim, ó. Vy ao quadrado é igual a V0y é 0. Então, sobrou menos 2 vezes 10, 20. Coordenada menos coordenada inicial, 20 também. Não confunda, 20 metros é aqui 2 vezes a gravidade. Por isso que tem 2 20 ali na equação, tá? Então, está aqui a minha caixinha com as 4 ferramentas que me descrevem, que me contam como foi a história desse movimento. E a partir delas, elas são as 4 fofoqueiras, elas contam tudo sobre o movimento desde que eu saiba perguntar. Quero calcular tempo de voo e alcance. Como é que eu faço isso? Ó, tempo de voo corresponde, como a gente já viu, ao instante em que o objeto atinge a altura zero. Então, vou usar essa equação aqui, ó. Tá? Por quê? Quando o objeto atinge zero, tocar o solo, 0 igual a 20 menos 5. O t é o tempo de voo. Então, 5 vezes o tempo de voo ao quadrado é igual a 20. Tempo de voo ao quadrado, então, é igual a 20 dividido por 5, que é igual a 4. Portanto, tempo de voo, raiz disso, 2 segundos. Tá, ele aqui. Tá? Então, o objeto vai demorar 2 segundos para sair lá de cima e chegar no solo. Tá? E chegar no solo onde? Vamos ver agora. Quem que eu vou usar? Fofoqueira número 1, essa aqui. Porque ela vai me dizer qual a posição do objeto em 2 segundos, que é o que eu quero saber. Então, vem aqui. Alcance é x do tempo de voo, portanto, x de 2 segundos. Logo, R igual a 30 vezes 2 segundos, que é igual a 60 metros. Então, o objeto vai ser lançado aqui de cima, com essa velocidade, vai se deslocar para frente e para baixo, vai caindo, 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 e 2 segundos após o lançamento, toca o solo, 60 metros à frente dele, e um tempo de voo de 2 segundos. Facinho, facinho, tem um monte de vídeo sobre isso lá no nosso canal, que está à disposição para vocês, tá? Beleza, gente? Professor, volta no último, por favor. Enunciado ou isso aqui? Essa tela? Isso. Tá. Vou salvar essa tela que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Daqui a pouquinho ela vai estar lá no Teams. Esse evento, chuva ou arrumação de imóvel? Tem alguém apanhando da patroa. Ventilador, professor, foi mal. Ah, tá bom. Não, tranquilo. Legal. Adivinha o que vocês vão fazer agora? Ai, professor, espero que não seja exercício, né? Claro que é, tem que treinar isso, tem que fazer agora 1000 exercícios sobre isso.
Deixa eu abrir a listinha para vocês começarem a se divertir. Isso é tipo videogame, é super divertido. Por exemplo, eu adoro ficar fazendo isso fim de semana. Defina diversão, professor. Por favor. Ué, mas videogame não é isso? Né? Videogame não é exatamente isso daí? Ficar jogando esferinha, joga aonde, acerta aonde. Né? Quando você pensa em jogar, fazer alguma prática esportiva, o que que você faz? É isso daí. Tá pura diversão. Você está montando aí um videogame quando faz isso. Na verdade, você está assumindo a posição do programador ao fazer isso, o que torna tudo muito mais divertido. Só que essa atividade não é a 5, né? Vocês tiveram um a mais, ela vai ser atividade 6. Vou deixar disponível só hoje, viu? Quem não conseguir fazer hoje, não faz mais. Já pensou? Por que esse nervosismo, professor? Ainda vai fazer essa impressão ainda. Já pensou? Olha, dá. E olha, quem não responder a chamada leva falta, hein? Eu tenho uma colega que está dando aula assim. Eu acho que ela vai ser expulsa da escola daqui a pouco. Se é que já não foi. Já deve ter aberto para vocês. Não, não fez o plim ainda. Quando faz o plim, o que Apareceu é? aqui já. Apareceu? Uai. Apareceu e não fez o plim para mim? Uai, estranho. Tá bom. Ó, comecem a fazer agora. A gente tem ainda um tempo de aula. Não sei se dá tempo de fazer tudo, mas dá tempo pelo menos de vocês começarem a irem tirando as dúvidas comigo, tá? Se não dá tempo, a gente finaliza na próxima aula, não tem problema. Mas é bom que vocês tentem agora. Deixa eu fazer a chamada de vocês. Senão a diretora briga comigo. Professor, não sei se eu que errei ou a alternativa tá diferente. Deixa eu dar uma olhada aqui. O meu também deu diferente, é isso que eu ia falar agora, deu diferente, só bateu uma, só uma resposta, as outras duas deu diferente. Deu diferente? Deu a primeira. A primeira aqui para mim parece que é 31.3, 216.5 e 5 segundos. Vocês marcaram... Não, professor. O meu não tá dando isso. O meu tá dando 2.23 segundos. 2.23 segundos e 96,559 metros. Meu tempo de voo deu 5, o alcance de 305 e a altura máxima de 31,25. Essa minha altura máxima bateu também, mas o tempo de voo... No seu tempo de voo, você usou... O seu deu 25 lá, a velocidade de Y. 25 dividido por 5, não. Então vai dar 5, você vai tirar a raiz quadrada de 5. O tempo de voo é 5, tá certo? Não, cara, você não tira a raiz. Você não lembra que o professor cortou lá o quadrado lá com Puta, verdade tempo mesmo. de voo? Eu tô vendo aqui agora, é verdade mesmo. Ó, você corta e não sobra, não, tá certo. Pessoal, pense no seguinte, ó. Tá certo. 50 metros por segundo com 30 graus. Então, a componente Y vai ser 25, né? Correto? Com 25 metros por segundo de velocidade, ele demora 2,5 para subir e 2,5 para descer. Então, 5. Não, tá certo. Eu que fiz eu mosquei ali. Na hora de cancelar ali, eu cancelei a raiz quadrada e depois o zero de novo. Não tá certo, dá 5 mesmo. Dá 5. E aí, a outra possibilidade com 5 é 98 metros de
de altura? Não, é muito... Eu acertei a primeira, a minha deu 31,3 metros, 216,5 metros e 5 segundos mesmo. Isso. Agora as outras que deu errado e não sei se eu errei ou... 60 graus. Você percebeu que o ângulo mudou, né? Com 60 graus. Sim, fiz com 60 graus. Deixa eu pegar uma... Deixa eu pegar minha planilha aqui que ela resolve tudo. Senhor, já sei o que eu errei na 2, eu marquei na ordem errada, que as alternativas são iguais, só que em ordens diferentes. Aí foi isso que... O resultado deu certo, mas a alternativa eu marquei errado. Tranquilo, tá bom. Ele sai do zero. Então a altura máxima vai ser Professor, você 135. tá fazendo essa planilha aí? Você quer ver a planilha? Eu mostro para você. Ah, é que eu acordei agora há pouco, ainda tô meio viajando aqui, tô entrando em órbita ainda. Não, é que eu tô eu tô fazendo exercício usando uma planilha que eu vou mostrar para vocês só para deixar vocês com vontade de conseguir fazer uma igual. Ah, maneiro, hein? Deixa eu ver os dados aqui do exercício. Então, o segundo exercício, 60 graus, 60 metros por segundo. Altura, ele sai do 0, 0, aceleração 10, tá? Então ele vai, altura máxima 135,2, subida e descida 5,2 dá 10,4 e alcance 312, tá certo. Número 3, o objeto é lançado com 30, o ângulo é 60, x0 é 0, mais y0 é 15. Então, altura máxima 48,8, tempo de voo 5,7 e alcance 85,9. Quem construir uma planilha dessa e me mandar, não precisa nem fazer prova. Olha, olha, professor. Tá bom, né? Tá gravado isso aí, hein? Tá gravado, não. Quem conseguir fazer uma planilha dessa e me mandar, não precisa nem fazer prova, porque sabe tudo, né? Você consegue programar isso aqui. Só falei pra botar medo no senhor, mas eu não consigo também não, professor. Mas até o final do semestre vai conseguir. Eu já, Oxalá. já mostrei um pouco de planilha para vocês, né? Então, quantas pessoas entregaram? 6. Falta bastante gente, né? Tá.
Vocês preferem ter mais tempo para tentar resolver e eu faço a solução na segunda ou querem que a gente faça agora? O que vocês preferem? A gente tem 10 minutos de aula. Deixa eu acabar aí, professor. Eu prefiro fazer também, professor. Tô conseguindo aqui agora, peguei a Joia, manha. podem continuar, não tem nenhum problema.